E nesta semana, o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, também revisou os juros por lá. E aí a gente mostra para você, ao contrário do Brasil, a autoridade monetária decidiu manter o patamar entre 4,25% e 4,5% ao ano. A decisão unânime veio em linha com as expectativas do mercado financeiro. Essa foi a segunda reunião consecutiva em que o Banco Central norte-americano optou por não alterar o referencial de juros lá nos Estados Unidos. As decisões sobre taxas de juros também importam porque geram efeitos no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu, por unanimidade, aumentar a taxa básica de juros da economia brasileira em 1 ponto percentual. Com isso, a Selic saiu de 13,25% para 14,25% ao ano. E esse é o mais alto patamar dos juros no Brasil desde 2016, ou seja, há quase 10 anos. Essa elevação da taxa Selic ocorre em um cenário de inflação em alta no Brasil, que já superou o teto da meta e acumula uma alta de 5,06% em 12 meses. Em nota, o Banco Central indicou que pode aumentar novamente a Selic na próxima reunião, marcada para os dias 6 e 7 de maio. Vale lembrar que as expectativas do mercado financeiro são de que as taxas de juros no Brasil superem até 15%, ou fechem o ano em 15%, de acordo com algumas previsões correntes no mercado. Se confirmado esses 15%, aí sim vai ser a taxa de juros mais alta em quase 20 anos. E claro que isso afeta o agro brasileiro, por isso a gente convidou o Bruno Lucchi, diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, para trazer todos os efeitos colaterais dessa conjuntura. Bruno, primeiramente, seja bem-vindo ao Jovem Pan News. Obrigado, Kellen, a todos que nos acompanham. Obrigada, Bruno, pela sua companhia. A primeira pergunta para você é: qual é o efeito mais importante que a mudança no patamar de juros do Brasil gera para o agronegócio? Bem, o impacto é geral no crédito, do produtor rural. Hoje, tanto no Plano Safra, onde a gente tem as taxas equalizadas e a Selic é um importante componente para medir ali o volume de recursos necessário que o governo vai precisar para reduzir essa taxa de juros do Plano Safra. E quanto maior a Selic, mais recurso eu demandaria para ter uma equalização dessas taxas. E no mercado privado é a mesma coisa. Os bancos privados, as trades e todos os outros entes do mercado privado que operam no crédito rural também têm a Selic ali como referência e elevam essas taxas aos produtores. Então, a consequência direta que nós temos no setor é um crédito rural mais caro. Crédito rural mais caro também nos bancos privados, como você acabou de mencionar, gera uma maior demanda, imagino eu, por Plano Safra, que é a linha de crédito do Estado, do governo, com parte dessas linhas subsidiadas, ou seja, com o governo pagando esse diferencial de juros para tentar ofertar uma taxa mais competitiva. Afinal de contas, a gente está falando de produção de comida. Se a taxa Selic sobe, aumenta a demanda por Plano Safra e vai ter recurso barato no Plano Safra, quais as expectativas que você tem? Bem, vamos pegar um pouco do que está acontecendo nesse momento. A gente tem dados de julho até fevereiro do Plano Safra vigente. Nós temos aí até o momento 19% a menos de contratação comparado ao plano anterior. Tivemos nesse momento uma suspensão temporária em função de justamente não ter votado o orçamento. Esse orçamento foi votado ontem, e o volume para equalização ficou o mesmo do ano passado, que era 15 bi. Desse 15 você tira 1 para seguro, tem agora uma parte que vem dos financiamentos de investimentos anteriores, enfim. Vamos colocar que a gente vai ter o mesmo volume do ano passado para esse ano. Só que no ano passado, nesse mesmo momento, quando o Plano Safra foi construído, você tinha uma Selic de 10,5%. Nós temos nesse momento agora já 14,25%, antes de chegar no lançamento do Plano Safra. Temos expectativa de ter mais um incremento na próxima reunião do cupom e já existe, vamos dizer assim, bancos, empresas que fazem essa análise do crédito já dizendo que a gente vai chegar no final do ano com 15,5% de Selic, como você bem disse, a maior dos últimos anos. Então, tendo o mesmo volume de recursos para equalização, a gente vai ter menos recurso, vamos dizer assim, para equalizar e para disponibilizar de crédito rural subvencionado. Por quê? Porque a Selic vai estar muito maior do que o valor que nós tínhamos no ano passado. Então, certamente, num ano que você dependeria mais do Plano Safra, você vai contar menos com ele se pegar esse orçamento atual. Lógico, isso vai envolver negociações nesse momento. A própria FPA já colocou que há uma intenção de discutir isso com o Ministério da Fazenda, o Ministério da Agricultura, para você tentar o aporte aí ao longo do ano, para que você consiga um volume maior
pelo menos para ter a mesma coisa que você teve ano passado. Você está me falando aqui sobre, primeiro, que sim, a taxa de juros vai encarecer o crédito. Segundo, que a taxa de juros nos atuais patamares pode limitar o volume de recurso disponível. E aí são conclusões que eu gostaria de confirmar com você. A consequência 1 é que a gente pode ver um esgotamento mais rápido ainda das linhas de crédito do Plano Safra? Essa é a pergunta 1. E a pergunta 2 é, se pegar o orçamento atual sem aporte, qual o aporte necessário para o Plano Safra durar pelo menos um ano, que seria o natural, né? Do início ao final da safra? Bem, realmente, o primeiro ponto que você disse se concretiza, tendo o mesmo volume de recursos com a taxa maior, ou vai acabar muito rápido, ou teremos taxas de Plano Safra mais elevadas. Em vez de ter recursos subvencionados com taxas menores, nós podemos ter um incremento nas taxas vigentes, deixando o crédito rural mais caro. E o segundo ponto, né, que diz respeito a... Qual foi a outra parte que você comentou? Você falou que o orçamento que foi aprovado prevê 15 bi de subvenção para o Plano Safra. Seria o mesmo volume do ano passado, que não é suficiente diante da taxa Selic atual, e falou em aportes. Eu pergunto, qual é o volume do aporte necessário para que o Plano Safra dure pelo menos um ano? Ano passado, para a gente ter, vamos dizer, o plano funcionando perfeitamente, a gente tinha feito um cálculo de 22 bi. Era o que seria necessário no ano passado para manter as taxas semelhantes ao que foi anunciado, e esse volume dá sem ter interferências. Então a gente viu que não chegou a esse patamar e nós tivemos problemas de toda a natureza. Esse ano a gente não chegou a fazer a conta com essa nova Selic, mas certamente vai ser algo acima dos 22, 24 bi para você conseguir manter o que tem hoje. O que você está dizendo para a gente, em outras palavras, Bruno, é que se o Plano Safra for muito parecido com o volume de recursos que a gente teve no ano passado, com esses 15 bi aprovados no orçamento, não vai dar para todo mundo. Se não vai dar para todo mundo, parte da audiência já ouve sua informação e diz, tá, mas como é que eu vou fazer para me financiar se as taxas de juros no mercado são altíssimas, em alguns casos superam 18% ao ano, de acordo com fontes que nós ouvimos aqui de federações? Qual é a solução para quem nos assiste e que não consiga, de repente, pegar uma taxa do Plano Safra? Helen, nesse momento a gente está rodando o Brasil e conversando com as federações e sindicatos para construir as propostas do Plano Safra. E a gente tem comentado esse cenário, né, de juros do país, é algo que realmente preocupa, até mesmo porque o problema não é só aumentar a Selic, né? Nós temos aí um problema que é muito mais estruturante, a questão fiscal do país. É algo que a gente enxerga que não está sendo, você não está tendo uma estratégia para ir direto ao problema. Então, teremos aí mais ajustes ao longo do ano. E o que os produtores têm colocado é que muitos deles vão trabalhar no máximo com recursos de custeio e investimento, basicamente pouquíssimos vão fazer, tanto privado como do Plano Safra. Aqueles que realmente conseguirem esperar um momento um pouco mais, eles vão deixar mais para frente a questão dos investimentos. Porque o investimento você não paga só em um ano, isso é diluído em vários outros anos. E fazer qualquer tipo de investimento com uma taxa como essa, realmente o produtor tem que ter ele tem que estar bem estruturado financeiramente para tomar esse tipo de decisão, né? Então é algo que a gente está observando, que a tendência para investimento vai ser muito menor nessas situações de Selic alta. E isso compromete os pacotes tecnológicos, a produtividade e tudo mais que a gente está acostumado a discutir aqui rotineiramente. Agora, se isso acaba impactando em investimento, impacta em produtividade, e a gente discute, enquanto país, a inflação dos alimentos e há medidas do governo baixando tarifa para importar alimento, talvez mais barato em algum caso, essa é parte da estratégia que o governo disse que faria sentido, não faria mais sentido baratear o crédito aos agricultores brasileiros para que eles aumentassem a oferta de comida e com a oferta o preço dos alimentos cairia no Brasil? Com certeza, acho que seu raciocínio é perfeito e foi algo que nós falamos ano passado. Já havia uma previsão de você ter um incremento de custo de produção, né, ao longo do ano, principalmente pensando nessa questão do câmbio, que aumenta bastante o custo de fertilizante, defensivo e tudo mais. E já foi no ano passado a gente discutiu que seria interessante a gente ter um aporte maior no Plano Safra para você justamente minimizar os impactos da inflação. Isso na época não foi levado em consideração, né? Nós tivemos aí, vamos ter uma safra recorde, mas aí o produtor realmente bancando do próprio bolso, nós estamos com 20% de Plano Safra menor, e se eu pegar o do que foi anunciado, o que foi contratado em 8 meses, eu só contratei 52% do que foi anunciado. Então é algo que realmente mostra, vamos dizer que o produtor, ou ele teve que buscar recurso em outro segmento privado, ou ele mesmo teve que arcar
né, com o pacote tecnológico ou postergar investimentos. Então, a melhor saída para o governo para trabalhar a inflação é essa. E não adianta tentar intervir no momento que o índice sobe. Tem que ser algo, a agricultura, a pecuária, são ciclos biológicos, a gente tem que prever isso com antecedência. Então, a melhor forma é justamente você investir no Plano Safra. Isso foi discutido entre os ministérios, agora a gente precisa ver isso na prática. A gente não começou as conversas ainda, né, com o governo sobre o Plano Safra e espera que haja essa sensibilidade de você melhorar esse orçamento, né, do Plano 25-26. A gente espera e você volte para nos trazer boas notícias. Bruno Lucchi, diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, volte sempre. Muito obrigado, Kelly. Até a próxima. A Federação da Agricultura do Paraná diz que a alta da Selic vai elevar os custos de produção e afetar, inclusive, preço de alimento. Vamos acompanhar. Foi aprovado, né, o orçamento para 2025 e 2026 e não foi previsto um reforço, né, na questão de recurso destinado ao crédito rural, ao Plano Safra. Então, o governo manteve os 15 bilhões destinados, né, que é o mesmo recurso do orçamento do ano passado, e esse crédito mais caro, essa taxa de juros mais alta, né, pode impactar de forma significativa no setor do agronegócio, né, fazendo com que o custo do dinheiro, o custo de produção fique mais alto, né, e consequentemente isso gere, né, uma dificuldade de oferta de alimentos e, consequentemente, talvez um repasse, né, para o consumidor final. Então, a preocupação do governo em relação a baixar o preço dos alimentos, né, com uma taxa de juros alta, ela fica um pouco mais complicada ainda. Muito obrigada à Federação da Agricultura do Estado do Paraná pela participação.